Boa noite. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Vitor. Estamos ao vivo, tá ouvindo aí? Tá vendo aí? Sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho, todo mundo chegando. Boa noite. Tá me ouvindo? Tá bom o áudio? Tá dando para ouvir? Tá muito alto? Tá muito baixo? Muito alto? A imagem tá boa? A imagem tá fraca? A imagem tá boa? Como tá? Ah, legal. Então, como na semana passada eu fiz uma live falando sobre a depressão, alguns sintomas, e surgiram algumas perguntas no final, o que acabou resultando em fazer uma nova live continuando o mesmo assunto. Tayane tá aí, muito bem. Se quiser entrar ao vivo comigo é só dizer, tá? Que a gente pode compartilhar essa live. E aí, para quem não me conhece, eu sou Letícia Alves, sou psicóloga clínica, sou professora também. E eu gosto muito dessa área dos transtornos mentais. Sempre me interessei muito por esse tema, porque estudar sobre isso é uma forma que eu tenho de ajudar outras pessoas, muitas pessoas que passam por essas situações. Então, meu principal objetivo aqui é trabalhar essas questões e autoestima. Então, vocês vão estar me vendo aqui de vez em quando falando sobre esse assunto. Clica nesse aviãozinho que está aí, ó, convida seus amigos, que eu vou dar mais um tempinho para começar o assunto, já que é um assunto bem interessante e que vem crescendo bastante no momento nesse Brasil, né? Então convida alguém aí, convida pessoas que você acredita que precise, para que a gente possa caminhar junto aqui. Também estou convidando aqui algumas pessoas. Obrigada por vocês estarem aqui, me fazendo companhia, né? Para mim fazer live é vencer barreiras e a nossa vida ela segue assim, nós vencemos a cada dia barreiras quando nós nos colocamos à frente do que acreditamos, do que vemos como verdade, e é muito importante que a gente a cada dia vença barreiras que pra gente é difícil. E para quem ainda não me conhece, como eu falei, decidi seguir como psicóloga clínica, mas ainda atuo como professora. São duas profissões que eu escolhi, que eu amo e que eu quero me aperfeiçoar cada vez mais. E aí, eu vou começar esse tema que é muito
importante, né? E ao mesmo tempo, muitas pessoas têm sofrido, como eu falei na live passada, mais de 800 mil pessoas no mundo morrem por causa de uma depressão não curada que acaba desencadeando por um suicídio. Então, é muito importante que a gente entenda alguns sintomas. Bem-vindo, Jonathan. É muito importante que a gente entenda alguns sintomas e possa buscar ajuda. E o que eu vou falar sobre a depressão? A depressão, assim, o próprio tema, né, já é assim, depreciativa, triste e tal, mas muitas pessoas sofrem de depressão e nem sabem que elas estão sofrendo. E é muito importante que se entenda que uma pessoa com depressão, ela pode ter atitudes que são ruins para muitas pessoas, inclusive para ela, e não é proposital. Ela, na verdade, ela está com um organismo disfuncional, ela está doente, ela precisa de ajuda, e essa aceitação é muito importante. Mas como você vai chegar para essa pessoa e mostrar para ela que é importante que ela busque ajuda? Muitas vezes a gente fala assim, né? Ah, vai no médico, procura ajuda, mas se a pessoa está desanimada da vida, ela não tem essa possibilidade, essa força de ir sozinha em busca dessa ajuda. E é aí que você entra. Se você tem contato com alguém que está sofrendo de depressão, ou parece que é depressão, né? Porque a gente acaba falando assim, fulano está depressivo, de repente não. De repente ele só está triste por questões que passou, decepções amorosas, ou falta de emprego, ou N questões que a vida nos proporciona que pode nos deixar triste por algum período de tempo. Mas a depressão, para ela ser diagnosticada e ser considerada um transtorno, ela precisa passar por uma avaliação mais detalhada. Essa pessoa precisa estar a gente fala triste, né? Mas na verdade ela está para baixo já por mais de 2 semanas, não é somente um dia. E muitas vezes tem pessoas que têm depressão, mas você não vai ver ela isolada no quarto, você não vai ver ela sem tomar banho, porque até então as pessoas falavam que pessoas com depressão ficavam dias sem tomar banho, os rapazes sem se barbear e totalmente isolados de todos. E hoje em dia não, tem pessoas que estão com depressão, estão trabalhando, estão aí envolvidas, mas ela tem um humor rebaixado, todo mundo está se divertindo e ela não acha graça. Por mais que a piada seja engraçada para você, para ela não é. Por quê? Porque ela está com uma deficiência de alguns hormônios que são muito importantes na nossa vida. Então, quando conseguimos detectar isso, é mais fácil buscar ajuda. Mas nem sempre é tão simples assim. Porque a depressão, ela tem 3 estágios, que é o leve, moderado e o grave. Então, quando a depressão é leve, ela pode passar como um mau humor. Ah, fulano é muito mal-humorado. Fulano não acha graça de nada. Não gosta de sair, não gosta de fazer as coisas, de se divertir. E, no entanto, ela realmente está com depressão. Porque a depressão, ela tem várias causas. Ou a pessoa é comparada. Ah, fulano é igual o pai dela, fulano é igual a mãe dela. A mãe dela que é assim, toda mal-humorada. E às vezes, na verdade, ela herdou. É uma herança genética. Essa depressão já veio no organismo dela. Ela já tem uma deficiência desses hormônios que são tão importantes para ter uma vida saudável. E como não foi investigado, como não foi falado, não foi percebido. Então é muito importante que a gente venha falar mais sobre isso, esclarecer que a depressão, ela nem sempre ela vai ter somente uma causa emocional. Não, muitas vezes a depressão ela pode vir já na genética. A criança já nasceu assim. Tem muitas crianças que já são depressivas, elas já têm depressão. A depressão infantil é uma realidade. Mais de 5% das crianças no mundo têm depressão infantil. Então é muito importante também, você que é mãe, você que é pai, você tem aquele filho que não acha graça de nada, não brinca, fica o tempo todo no canto.
Eu, como professora, eu já percebi vários alunos assim, crianças assim. Aí, quando a gente pega e chama, muitas vezes assim, leva a coordenação ou chama os pais para conversarem. E aí é muito comum a gente ouvir de pai e mãe assim: ah, é igual o pai dela. O pai dela é assim. O pai dela é assim, a avó dela é assim. Não sei quem é assim, o tio é assim. Então, essa comparação que a gente faz com a criança, ou até contigo mesmo, ou com uma pessoa querida para você, é muito prejudicial. Porque cada ser é único, cada pessoa é única. Você é único. Você não pode ser comparado com o seu pai, com o seu tio, com o seu primo, porque você é uma pessoa que vive num meio social diferente. Você tem a carga genética sim, tem o DNA, mas você tem seu pensamento, suas escolhas, o seu meio social, o seu convívio. Então, cada um precisa ser avaliado dentro do que a pessoa é. Essa depressão que eu estou falando é quando já vem com uma carga genética. Você já tem uma tendência, ou você conhece alguém que já tem um humor depressivo. E o esclarecimento é a primeira porta. Outra coisa, também falando sobre isso, que também já vem assim um preconceito, é que a medicação, ela vicia. Gente, eu ouvi esses dias, eu conversando com uma pessoa que também é psicóloga, que não vai ao médico, mesmo estando com depressão, porque não aceita a medicação. E nós sabemos, assim, nós da área da saúde mental, que a depressão, ela é comprovada, ela é uma doença neuroquímica. Ou seja, por algum motivo, seja ele genético, seja ele orgânico, alimentar, seja ele emocional, seja uma situação que você passou ao longo da sua vida, pode gerar em você a depressão. Ou ela vem com você, ou em algum momento da nossa vida, nós podemos nos tornar pessoas depressivas. E tá tudo bem. É isso que nós temos que entender. Tá tudo bem. Se eu me tornar uma pessoa depressiva, eu não sou coitada, não acabou o mundo para mim, mas eu preciso entender que é importante que eu busque ajuda. Porque se eu não tenho essa força, se eu não tiver a força de ir buscar ajuda sozinha, eu preciso compartilhar essa minha dor com alguém. E às vezes esse alguém é um amigo, é alguém próximo a você, ou é a sua mãe, ou é o seu pai, ou é seu primo, ou é aquela colega da escola, mas você precisa compartilhar essa dor com alguém, porque a sua dor pode também ser a dor dele ou dela, ou pode ser a dor de muita gente. E quando você se cuida, você se trata, amanhã você pode ajudar outras pessoas também a se tratarem. Então, assim, precisamos acabar com esse tabu, que eu não vou tomar medicação porque eu não sou doente mental, eu não sou maluco. É muito comum a gente ouvir isso, né? Isso aí, ó, vem lá, ó, de 1960, está ultrapassado. Hoje em dia, os psicofármacos são bem atualizados, você tem uma gama de medicamentos que o médico vai adequando para você, o psiquiatra, o neuro, até chegar em um que vai fazer bem para você. Por quê? Um dos principais fatores, eu não vou estar aqui para dar uma aula para vocês sobre isso, mas um dos fatores da causa da depressão é que é uma deficiência dos hormônios, como eu sempre falo, que é muito importante no nosso cérebro. E um deles é a serotonina. Né, Tayane? Tayane tá aí, ó, me aplaudindo, não deixa mentir. Sem serotonina no nosso organismo, vai ter uma deficiência. O que a serotonina ela contribui? Ela contribui para o seu humor equilibrado, ela contribui para você ter uma boa noite de sono, ela contribui para você sentir alegria. Então, ela contribui para o seu organismo, para o seu estômago funcionar bem. Olha só. Problemas cardiovasculares também são provocados por baixa na serotonina. Então, é importante, se você se sente assim, você não sente prazer, sua vontade é ficar isolado no quarto,
Ou você está até no grupo de amigos, mas eles estão falando e você não está afim de ouvir, ou você conhece alguém assim no seu meio, é importante que você oriente, busque ajuda, vá ao médico, vai lá para tentar se entender. Porque o primeiro passo, quando você vai ao médico, ele vai passar uma gama de exames. E aí você vai falar, eu tenho mau humor, eu não fico irritada, tenho uma irritabilidade assim extrema. E você vai falar as questões que você está sentindo. E quando ele vai passar os exames, ele vai conseguir detectar, através desses exames, como anda sua baixa, como está teu hormônio, se está baixo, se não está, qual é a deficiência. E também, dependendo da conversa, porque aqui eu estou falando mais da área fisiológica, ele vai passar uma medicação para você. Para quê? Para recaptar essa serotonina. É como se formasse uma barreira na sua mente, no seu cérebro, formar uma barreira ali, porque não que o seu cérebro não produz serotonina, mas ele produz quantidades menores. Então, vai ficar retendo, para quando soltar, você está funcionando bem. Isso é um processo que nós sabemos muito bem, e quem não sabe é muito importante que fique sabendo, pode depois compartilhar essa live com outras pessoas ou no seu perfil, salvar aí também para alguém ver com você, que quando eu tenho essa baixa e eu tomo a medicação necessária, meu organismo ele vai começar a se organizar. Mas o que acontece? Muitas vezes a depressão, ela também tem uma causa emocional, como eu falei, ou ela já vem na genética e aí já contribui, a pessoa já não tem um humor bom. E quando ela começa a ouvir palavras depreciativas sobre ela, ou ela também já tem questões dela que são duvidosas, ela tem N dúvidas que ela não consegue tirar, e quando ela já tem esse humor depressivo, ela tende a ter um descontrole hormonal e emocional em várias etapas. Por isso que a gente indica o tratamento para depressão, é importante, é a medicação e a psicoterapia. Eu, por exemplo, quando eu começo a atender, eu já sei que é depressão, trata-se de uma depressão, eu não atendo mesmo, se a pessoa não falar para mim que ela vai ao psiquiatra, porque eu sei que inicialmente essa melhora, ela vai vir junto com o medicamento. E aí depois com o tempo, a medicação com a psicoterapia, ela vai se estabelecendo, aí o psiquiatra com o tempo ele vai tirando essa medicação, vai diminuindo, e a psicoterapia, você aprendendo a se autoconhecer. Por quê? Porque muitas vezes nós não nos conhecemos tanto. Nós somos construídos por outras pessoas, pelos nossos pais, pela igreja, pela sociedade, mas nós não sabemos quem nós somos. E na psicoterapia você vai se conhecer e você também vai começar a aprender a ter um autocuidado com você mesmo. E hoje eu estava preparando isso para falar com vocês, esse roteiro, aí eu falei assim, caramba, mas essa palavra nem existe. Eu pensei, eu falo muito em empatia, né? Inclusive quando eu estou em sala de aula, porque eu também sou professora, como eu disse. E eu falo muito em empatia, que é o quê? A capacidade que a pessoa tem de se colocar no lugar do outro. É você sentir a dor do outro. Mas aí a pergunta que me veio é a seguinte, e você? Você sente a sua dor? Tem uma frase que diz, essas frases de Facebook, né? Deixei a minha dor para poder acolher a dor do outro. E a minha dor? Quem vai me acolher? É uma boa pergunta. Quem está acolhendo a sua dor? A primeira pessoa a acolher a sua dor precisa ser você mesmo. Aí eu pensei até na palavra assim, né? Autoempatia. Olha aí, ó. Autoempatia. Criei hoje. O que é autoempatia? Dito por mim, né? É a capacidade que você tem de se colocar no seu lugar próprio, e você conseguir se olhar dentro do que você está passando e sentindo, e sentir a sua dor. E com esse sentir dessa dor, você ir em busca de um auxílio, de uma ajuda, para você se sentir melhor. Gostou? Então, uma autoempatia, você se colocar no seu lugar, porque a gente está muito pensando em se colocar no lugar do outro,
mas às vezes esse outro se encontra numa situação melhor do que nós mesmos. Então é muito importante que eu também inventei agora, Hillary. A Hillary voltou, adorei. Na verdade inventei ainda há pouco, porque é verdade. Quantas vezes a gente pensa na empatia? É importante a gente ter empatia, né? Porque empatia não é simpatia, não é verdade? Não é ser simpático com o outro. É você sentir a dor do outro. E a gente precisa mesmo sentir a dor do outro. Porque se as pessoas sentissem mais a dor do outro, o mundo seria melhor. A gente feriria menos o outro, ofenderia menos. Porque a gente ia se colocar como seria comigo, se fosse comigo, não é verdade? Mas e a minha dor? Minha dor também é importante. O que eu sinto por mim também é importante. É muito importante que eu cuide de mim mesma, que eu comece a olhar para mim com amor. Olhar para o meu corpo, olhar para os meus sentimentos, olhar para minhas amizades, olhar para o meu emocional, olhar para como eu me alimento, se eu cuido da minha alimentação. Porque isso é uma autoempatia, né? Não existe, gente. Eu ia falar assim, eu inventei agora, mas é uma maneira assim, não existe, mas pode existir, né? Porque eu estou cuidando de mim mesmo. E aí, quando eu cuido de mim, realmente eu vou estar bem para cuidar do outro. Porque não tem como eu cuidar do outro se eu não estiver bem. A gente até escuta, né? Tem pessoas que cuidam do outro, mas elas não estão bem, então é pior, porque, vamos dizer assim, se eu tenho uma depressão e eu cuido de pessoas depressivas, a tendência minha é eu piorar. E com a minha piora, eu vou transformar aquela pessoa numa situação pior ainda do que ela estava. Então, assim, eu preciso estar em pé para levantar o outro. Porque duas pessoas no chão, ninguém levanta ninguém, não é isso? Então, assim, ó, nós precisamos nos apreciar mais, nos amar mais. Eu sei que aqui tem alguns jovens, alguns rapazes, mas nós, mulheres, moças, eu tô até com a blusa rosa, porque estamos no Outubro Rosa, né? E esse mês saímos da prevenção da ideação suicídio de setembro para entrar no Outubro Rosa, falar da prevenção do câncer de mama. Mas e aí? A prevenção da ideação do suicídio não acabou. O suicídio não acabou, a depressão não acabou, os transtornos mentais estão aí. E, na verdade, essas situações só vão acabar ou diminuir quando começarmos a falar mais sobre isso. Temos que falar. Não está bem? Fala. Temos que falar com alguém. Tayane escreveu aqui, parei para pensar em como me alimento e tudo mais. Passou uma autoanálise. É importante. Essa autoanálise é muito importante que a gente faça mesmo. Porque realmente, muitas vezes nós ficamos na correria do dia a dia, não é isso? Preocupado com o trabalho, no meu caso, preocupado com o bem-estar do outro, preocupado com a arrumação de casa, preocupado em como pagar as contas e esquecemos do principal personagem que somos nós mesmos. Então, assim, eu vim aqui para falar um pouco sobre a depressão, mas também para falar sobre nós. Nós precisamos nos autoavaliar, como a Tayane falou aqui, né? Fiz uma autoanálise. É importante que a gente faça essa autoanálise. E essa autoanálise, ela muitas vezes vai nos levar à conclusão que precisamos de ajuda e que podemos pedir ajuda. Não é vergonha eu pedir ajuda. Nós não somos uma ilha para viver isolado. Ninguém é autossuficiente, que não precisa de ajuda. Qualquer coisa que você for observar para fora, não foi feito por uma pessoa só. Não tem como. Nós precisamos de todos para nos ajudar a cada dia. Então é importante que a gente faça essa autoanálise sim, tá? E, no entanto, a depressão, ela vem sido estudada a fundo e entende-se que se trata de uma doença, como eu falei no início, tá? E essa doença, ela tem diversas causas, pode ser genética, pode ser orgânica, pode ser emocional e pode ser também causada por fatores momentâneos, ou uma perda de um emprego,
ou a perda de alguém importante, ou um luto. Tem pessoas que não conseguem passar pelo luto e elas podem entrar na melancolia, na depressão. Então é muito importante que se busque ajuda, que se fale mais sobre isso, que não fiquem no preconceito de achar que uma pessoa depressiva é uma pessoa doente, e também que não venhamos depreciar pessoas. E se você se sente desanimado, se você se percebe isolado, eu venho aqui deixar algumas dicas que são importantes, que eu até anotei aqui, né, no meu roteiro para não esquecer, né? Uma das coisas importantes, mantenha o contato com o outro. E esse contato é importante que seja pessoalmente, assim, ó. Mesmo a gente estando na pandemia, é importante que você esteja perto de pessoas. Mas se não for possível, se nesse momento não é possível, pelo menos quando você conversar com seus amigos, converse por chamada, por fala. Deixe ele te ouvir. O ouça também. Fala, grava um áudio, liga a chamada de vídeo para vocês se olharem. É emocionante. Um dia desse, eu e umas amigas, a gente fez uma chamada de vídeo e a gente se vendo assim, deu aquela emoção como se a gente estivesse uma perto da outra, mesmo a gente estando muito tempo sem se ver. Então, assim, é muito importante esse contato visual, essa fala, esse som que sai. Outra coisa também, a depressão, ela acaba atingindo o sono da pessoa. Ela tá ali, ó, juntinho com a ansiedade. Uma ansiedade leva à depressão. Então, elas são assim, ó, parceiras. Tem pessoas que chegam falando que não dormem a noite inteira. E alguns não dormem nem tomando um ansiolítico. Então, assim, é muito importante que você consiga dormir. E uma das formas, a gente fica o tempo todo conectado, igual eu estou aqui com vocês, mas é muito importante que próximo à hora de você dormir, umas 2 horas antes ou 1 hora antes, que você saia do celular, saia da rede social. É importante que você desligue, desconecte mesmo. É importante que você pegue um livro para ler e, de preferência, que você leia esse livro em outro ambiente que não seja o lugar onde você dorme. O lugar onde você dorme precisa ser um lugar tranquilo, principalmente se você é uma pessoa ansiosa, se você não consegue dormir, se você tem insônia. Por quê? Porque ali tem que passar um lugar de paz, de tranquilidade. Coloque uma música instrumental, calma, no seu ambiente. Essa é uma outra forma. Outra, saia da sua rotina. Procure fazer uma atividade que não tenha nada a ver com o seu dia a dia. Ou dançar, ou correr, ou, sei lá, faz uma roda de conversa com as amigas, como eu falei antes. Ou fazer crochê, tricô, pintar uma tela, se você gosta de artesanato. São várias formas que você pode ter para te ajudar também como uma terapia paralela, para você sair dessa depressão. E tudo isso junto com a medicação, com a psicoterapia. Também vá ao nutricionista. O nutricionista pode passar para você uma dieta balanceada, com triptofano, que é o responsável por produzir serotonina para você. E aí, quando você produz essa serotonina, vai liberando hormônios naturais no seu corpo, você vai entrando no equilíbrio. Então, existem inúmeras formas de você buscar ajudas, até na própria natureza, que você vai sair desse estresse e você vai conseguir se relacionar com pessoas. E você que conhece pessoas que estão passando por isso, gente, depressão não é demônio, eu tenho que falar aqui. É muito comum a gente ouvir, e antigamente era pior, que fulano está endemoniado, porque está isolado num quarto. E tem pessoas que levam isso a sério mesmo. Eu participo de alguns grupos de pessoas com ansiedade e depressão, e tem pessoas que comentam lá. Gente, esse comentário, ele deveria ser abolido, entendeu? Guarda para você.
Se você pensa sobre isso, se você acha que é assim, guarda para você. Você não está contribuindo para o bem-estar dessa pessoa que é importante na sua vida. Guarda para você a sua opinião, entendeu? Tem opinião que não precisa ser dita. Depressão não é demônio. É comprovado cientificamente, é uma deficiência no cérebro da pessoa, causada por N motivos. A pessoa nossa vida é única e cada um sabe da sua dor. Cada um sabe da sua dor, cada um sabe o que suporta e o que não suporta. E nós não estamos aqui para julgar. Aí sim temos que praticar o quê? Empatia. Porque quando eu pratico a empatia, eu sinto aquela dor do outro, eu vou julgar menos. Porque agora eu estou falando o quê? Para fora. Estou falando para outra pessoa que está ali sofrendo. Ou a pessoa está com depressão e você chega assim, sai daí, levanta dessa cama, larga de preguiça. E às vezes não é preguiça, às vezes é doença mesmo, precisa de ajuda. Ao invés de você falar isso, sai daí, você pega pela mão. Vamos lá, eu vou ao médico com você, tá bom? Eu já chamei o carro, eu vou ao médico com você. É diferente, não é? Do que vá ao médico, você precisa ir ao médico. É diferente. Então, assim, nós precisamos ser aquela mão realmente que está ali para levantar o outro. Mas nós precisamos também estar de pé para conseguir ter essa força para levantar o outro. E não tem essa. Depressão não escolhe idade, não escolhe condição social, não tem essa escolha. E não escolhe sexo. A depressão, ela pode pegar qualquer pessoa em qualquer faixa etária. E é muito importante que seja detectado precocemente para ser tratado. Porque aí sim, se a depressão não é tratada ou se ela é desvalorizada, por quê? A depressão, a pessoa fala assim, ela está inventando. Não, tem várias etapas da depressão, né? E uma delas, que é a ciclotimia, a pessoa é como se fosse um ciclo mesmo. A pessoa fica uma fase boa, outra fase ruim. Como se fosse uma, depressão, boa, ruim, boa, ruim. Então a pessoa não tem o equilíbrio. E nesse desequilíbrio, muitas vezes no trabalho, é comum a pessoa falar assim, fulana é encostada, ela faz isso só para não trabalhar, ou ela se aproveita das pessoas. Não. Quando ela está bem, ela tem ânimo, ela trabalha, ela vai estar sorrindo, ela vai estar alta astral. Mas quando ela está na fase baixa, ela não vai ter condições de estar dessa forma que você gostaria. Então é importante que a gente compreenda, ok? Então, antidepressivos e psicoterapia. Conhece alguém com depressão? Tratamento principal, medicação, psicoterapia. Mas não é somente esse o tratamento. Ir a nutricionista é importante, fazer uma atividade física é muito importante. Mas eu tenho problema no joelho, não consigo correr, não posso fazer musculação. Tudo bem, faz uma dança, faz uma caminhada. Mas eu não consigo caminhar muito. Caminha 20 minutos, não consegue? Caminha 10, começa com 10 minutos. Se tiver o professor aí passando, olhando para essa live, vai poder ajudar sobre isso. E aí, são essas atitudes que vai fazer com que a qualidade de vida da pessoa melhore. Porque se não houver essas atitudes, a tendência das pessoas é piorarem. E a depressão, ela pode vir junto com outras comorbidades. O que é comorbidade? São outros transtornos juntos. E como eu falei no início, existem várias questões que podem levar a pessoa à depressão. Uma pessoa, por exemplo, na infância que sofre bullying, ela pode ser levada à depressão. Ela pode ser levada a outros tipos de transtorno também. E ela pode ter uma ideação suicida. Uma pessoa que é muito depreciada dentro de casa. Tem família. Ontem mesmo eu fui ao passeio e eu escutei uma mãe falando com uma criança. Chamando a criança. Estava assim, a família conversando, usou assim um termo como se a criança tivesse demência. Entendeu? Então, assim, tem pais que não têm sabedoria. Tem familiares que não têm sabedoria, depreciam a criança. Esse moleque não presta para nada.
Quantas pessoas escutam isso? E tem palavras que não vêm assim agressiva não, mas ela vem assim, ó, mais delicada. Essa menina é mole, demora 1 ano para fazer uma coisa. E a gente às vezes erra nessa situação, mas nós precisamos nos dar conta que são palavras que muitas vezes podem derrubar o outro. E como uma pessoa já pode vir numa carga genética depressiva, isso aí pode ser apenas um gatilho para ela cair em depressão. Então, vamos usar palavras que levante o outro. Isso aí, você conseguiu, muito bem. Nossa, como você é capaz. Eu acredito em você. Pode ser palavras que parecem ser frases de coaching, né? Mas não é. São palavras otimistas, porque a palavra, você já deve ter ouvido isso, ela tem poder. E ela tem poder de levantar, mas também tem poder de derrubar. Então, espero ter contribuído um pouquinho, né? E olha só, tem uma frase que eu tirei também, né? Eu peguei na rede social, que achei bem interessante, ó. Não é porque o céu está nublado que não existem as estrelas. Então, por mais que você passe por situações que a sua vida pareça estar nublada, nada parece estar dando certo, talvez você ainda não tenha sido engatilhada no emprego que você quer, na sua profissão, talvez você não tenha achado ainda o amor da sua vida, mas não significa que não exista o seu emprego ideal, que não exista o amor da sua vida, porque é apenas um tempo nublado. Continue fazendo a sua parte, continue acreditando em você, continue encarando os desafios, porque uma hora sua vitória vai chegar, tá bom? Então, ó, respeite os seus limites, busque ajuda e se não tiver forças, seja humilde, peça ajuda. Peça ajuda, porque sempre tem alguém disposto a ajudar. Não é porque o céu não é porque o céu está nublado que não existam as estrelas. As estrelas estão lá. Você não está vendo porque o céu está nublado. Certo? Existe, as estrelas estão aí. Então, temos que continuar. Essa frase é curtinha, mas eu achei muito interessante. Então, eu espero que com essa pequena live eu tenha contribuído de alguma forma com você. Então, ó, estamos começando o Outubro Rosa. Em breve eu vou estar fazendo aqui uma live com a Tayane. Vou estar combinando com ela. Vamos estar aqui fazendo uma live compartilhada sobre um tema bem legal aqui para o Outubro Rosa. Quem sabe semana que vem. E se alguém tiver alguma pergunta aí para fazer, a hora é essa, porque eu vou encerrar essa live. Obrigada a vocês que resistiram e ficaram até o final. Vou pedir para vocês, quando eu salvar essa live aqui, fica uma bandeirinha aí, que eu tô aprendendo, gente. Aqui no Instagram eu tô aprendendo tudo, bem devagarzinho, mas é o que eu falei. Temos que encarar e prosseguir, né? Porque por trás do céu nublado tem muitas estrelas, tanto para você quanto para mim aqui também. Joia? Então, ó, clica na bandeirinha para salvar essa live. Clica nesse aviãozinho que está aí, compartilha com pessoas que são importantes para vocês, compartilha com seus colegas, com seus amigos, marque alguém e super beijo para vocês e até a próxima live, que talvez seja semana que vem. Obrigada pela participação de todos. Obrigada, Hilary, obrigada, Biele, obrigada, Gabi, Vitor, Gabriel, Tayane e outras pessoas que entraram aqui também. Super beijo para vocês, tá?